Olá, alunos do curso de Direito, Faculdade de Santa Maria da Glória, SMG, professor Gustavo, disciplina de Economia. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do período do dia que vocês estejam vendo esse vídeo, tá? Vamos dar início a mais uma aula, então, da nossa disciplina. Primeiramente, tá? Vamos estar retomando aqui, faz algum tempo já, né? Conteúdo novo. O conteúdo novo foi dia 14 de abril. Dia 20 foi feriado, dia 28 é revisão para nossa prova, dia 5 de maio prova, e semana passada nós tivemos a devolutiva de prova com um conteúdo retomado aí que na concepção do professor foi o ponto mais controverso aí da avaliação, tá? Em suma, todos foram bem na avaliação, tá? Não teve nenhuma nota vermelha na concepção do professor, tá? Na nota final geral, tá? Então, só retomando aí, nós vimos, né, dentro da microeconomia, o mercado, como ele se estrutura, as forças do mercado, oferta e demanda, e os agentes do mercado, consumidor e firma, tá? E eu falei para vocês que nós temos um terceiro agente, que é o poder público ou o Estado. Beleza, pessoal? O poder público ele pode se configurar no Estado, no mercado, de algumas formas, dependendo do sistema econômico que nós estejamos analisando, tá? Se você for analisar um sistema econômico planificado, o Estado ele vai ser praticamente o dono da economia, né? Ele vai regular toda a economia. Nada acontece sem o Estado querer, beleza? No capitalismo, nós temos aí diferenças. Nós vamos ter diferenças entre o capitalismo puro e o capitalismo misto ou economia mista. Beleza, pessoal? Então nós vamos ter aí que no capitalismo o Estado participando da economia apenas quando estritamente necessário, ou seja, de uma forma mínima, como nós já tínhamos visto. E no misto ele vai agir nessa forma regulatória, mas com uma regulação um pouquinho maior, e também vai participar diretamente da economia, beleza? Aqui só para a gente estar retomando, tá, pessoal, essa parte introdutória dos sistemas econômicos, para que a gente possa estar vendo como é que o poder público, o Estado, se manifesta aí nas relações do mercado, tá, da microeconomia, beleza? Então, num cenário como o Brasil é um sistema econômico misto, nós vamos ter aí então o poder público podendo agir de três formas: como consumidor, como firma, ou vendedor ou fornecedor, e na sua função de regulador ou fiscalizador. Beleza, pessoal? Aí, só antes da gente estar adentrando propriamente dito nas funções do poder público, nas funções do Estado, tá? É interessante a gente fazer aqui uma ponderação do que vem a ser o Estado, do que vem a ser o poder público, tá? Fiquem tranquilos, não vai ser nada muito aprofundado, tá? Só para a gente ter uma introdução mesmo, até porque os senhores vão ter, ou já tiveram, né? Quem está no primeiro semestre ainda vai ter, quem está no 10º já teve, matérias mais específicas, aí como teoria do Estado e constitucional, próprio direito administrativo. Tranquilo, gente? Então aqui nós vamos ver o quê? Que o Estado, né, é onde a gente se organiza, onde a gente vive, tá? Que então é o regulador das atividades de uma determinada sociedade, um determinado povo, num determinado território que exerce um determinado poder. Beleza? Aqui, então, nós vamos também ter o poder público dividido em duas situações, tá? Nós vamos ter as suas esferas de atuação, que aí, como o artigo 1º da nossa Constituição nos coloca,
República Federativa do Brasil é a união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios. Então, nós vamos ter a nossa primeira esfera de atuação, nossa primeira divisão do nosso estado, nosso poder público, em União, Estados, Distrito Federal e município, ou governo federal, governo estadual, governo distrital e governo municipal, cada um com suas atribuições ao longo da Constituição, tá? Exemplo aí, nós vamos ter lá o artigo 22, que fala das competências da União, vamos ter lá o artigo 30, que fala da competência dos municípios, o próprio artigo 22 e 24 vão ter outras previsões, vão ter algumas situações do Estado também nessas regiões aí da Constituição, tá? Como um exemplo, tá? Então, o nosso poder público é dividido nessas três esferas de atuação. Nosso poder público também, pessoal, é dividido em três poderes, né? Poder legislativo, que através dos seus membros eleitos, né, pelo voto, pelo sufrágio universal, participa de todo o processo legislativo, né, para elaboração de leis, sejam essas leis ordinárias, leis complementares ou emendas constitucionais. Tá? Então, eles participam de todo o processo legislativo, né, as comissões, enfim, né, tudo previsto aí dentro da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do município, dependendo da sua esfera aí de governo, de atuação, ok? Então, eles são quem criam as leis, poder legislativo. Nós vamos ter aí o poder judiciário, que esse vai ter atuação federal ou estadual, nós não temos uma corte judiciária municipal, beleza? E, então, o poder judiciário é aquele que faz a aplicação da lei, aplicação dos costumes, regula a vida social quando qualquer celeuma, quando qualquer discussão é colocada em discussão, para que os juízes, os tribunais façam essa apreciação do caso concreto, aplicando a lei da melhor forma. E o poder executivo é aquele que executa, é aquele que faz efetivamente a vida social acontecer, tá? O poder executivo também é chamado de administração pública, tá ok? A administração pública também vai ter suas competências colocadas aí na Constituição Estadual, Federal e Lei Orgânica do município, assim também o poder judiciário, inclusive tem aí, por exemplo, a sua lei lá, o poder judiciário tem o seu ADJ, né, que é o Código de Orientação e Divisão do Judiciário, vai dizer a competência de cada juiz, de cada vara, dividido dentro do seu estado ou dentro do governo federal. Beleza, gente? Pessoal, aqui eu estou utilizando o governo, estado, poder público como coisas semelhantes, tá? Depois vocês vão analisar, vão ver que tecnicamente tem algumas diferenças, poucas, mas existem, tá? Aqui para a economia, tanto o governo, quanto o Estado, quanto o poder público acabam sendo a mesma situação, tá ok? Por fim, aí, só para conhecimento, né, a administração pública, ela pode ainda ser dividida em duas situações, que é a administração direta e indireta, tá? A direta, os municípios, a União e os estados, tá? Dividida em seus órgãos, ok? E a administração pública indireta, as entidades, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Apenas para conhecimento dos senhores, tá? Não fiquem preocupados, porque esses pontos, essas divisões, elas vão ser vistas pelos senhores com mais calma nas disciplinas apropriadas, tá? E só para a gente poder fazer uma introdução, para que a gente possa adequar aí o nosso conteúdo, para que a gente possa ter um conhecimento mínimo, um conhecimento básico do que vem a ser o Estado, seus poderes, suas divisões, tá? Para a gente
apenas ter esse conhecimento para que não tenhamos dúvidas aí do que vamos estudar nesta aula, ok? Certinho? Bom, pessoal, então, o Estado, o poder público, o governo, é isso, tá? Então, é onde vivemos, né? Onde estamos aí, e são eles que fazem com que a nossa vida, chamada vida social, aconteça, seja criando as leis, seja fazendo essas leis acontecerem nas cortes ou no nosso cotidiano. Hoje, com essas questões aí também, né, o executivo ele pode fazer algumas medidas, alguns decretos, né, alguns atos normativos, tá, não chegam a ser leis, ok? Esses atos normativos também podem regular a nossa vida. Estamos vendo aí, por exemplo, nessa questão do Covid, né, do coronavírus, que o município, o estado estão regulando muitas situações aí mediante decretos, né, atos normativos, tá, emanados aí do poder público, da administração pública, poder executivo, ok? Eu mencionei para os senhores aí anteriormente que o poder público então ele pode participar da economia do Brasil, dentro da questão da microeconomia. Depois nós vamos analisar a macroeconomia, beleza? Mas dentro da microeconomia aí, o poder público ele pode participar de 3 formas. Pode não, ele participa da economia de 3 formas, beleza? Ele participa como, então? Como um consumidor, primeira hipótese, primeira situação, como uma firma, segunda hipótese, segunda situação, ou, né, como regulador, terceira hipótese, terceira situação. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, por que o senhor fala que o Estado pode ser consumidor? Consumidor são as famílias, os trabalhadores. Bom, vamos analisar então que o poder público, né, seja o legislativo, seja o judiciário, seja o executivo, ele é composto por pessoas, tá? Por trabalhadores. Então, o Estado, para que os seus trabalhadores funcionem, eles precisam comprar capital, né? Eles precisam comprar o computador para que eu possa trabalhar, a impressora, minha mesa, minha cadeira, né? Aí nós vamos ter um outro detalhe aí também, né? Que, por exemplo, o poder público ele tem que estar comprando água para os seus funcionários, a água também para... A água não, né? O filtro ali, o bebedouro, o local onde você vai ingerir, retirar a água para ingerir, né? De repente está comprando um café, o pó de café para ser feito, né? O pão, alguma coisa para ser servido para alguns funcionários. Em alguns lugares tem esse fornecimento, tá? De pão, por exemplo, de leite, tá? Esses produtos têm que estar sendo comprados. Por isso que eu menciono para os senhores que o poder público ele pode ser considerado, ele é considerado aí um consumidor. Aí também tem que ser um consumidor, como nós vimos na teoria do consumidor, um consumidor racional. Então ele tem que gastar o dinheiro público da melhor forma possível, ok? Lembrando aí que o poder público, o seu orçamento é feito com o dinheiro que é arrecadado de tributos, tá? E ele gasta com o seu pessoal, com seus trabalhadores, né, com a sua mão de obra, e ele gasta também com esses insumos, seja capital, seja aí, então, adquirindo produtos ou serviços. Né? Eu tenho que adquirir um veículo, mas também tenho que adquirir, por exemplo, uma empresa talvez aí que vai fazer manutenção, a troca de veículo, a troca do óleo do veículo, a troca do pneu, um reparo, enfim, tá? Porém, nós vamos ter um problema, tá? Eu, particular, posso sair da minha casa hoje, vocês podem sair da casa de vocês,
passar na frente de uma loja XY, né, ou na sorveteria, ou em alguma loja de imóveis, né, dos exemplos que eu dei aí, numa loja de veículos, ou bater o veículo, passar na frente de uma oficina. Olha, achei legal aqui, vou entrar, vou fazer um orçamento, se o meu preço for couber no meu bolso, eu vou, eu vou e me adequo e acabo adquirindo o produto ou serviço daquela determinada loja, daquele determinado prestador de serviço. Aqui que está a diferença, pessoal. Tá? O poder público não pode fazer isso. Por que o poder público não pode fazer isso, professor? Porque o poder público possui alguns princípios diferentes. Tá? Tem alguns princípios, então, que obrigatoriamente devem ser observados. Os 5 princípios mais básicos, pessoal, então, é a legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesse caso, quando o poder público vai comprar, ele tem que obedecer esses princípios aí, em especial o da impessoalidade. Então, o gestor público, o prefeito, ele não pode simplesmente chegar na loja do amigo dele, né, de um conhecido dele, por exemplo, e adquirir um determinado produto ou pedir uma prestação de serviço determinada de algum colega dele, né? Eu vou construir casas populares, eu vou ali no amigo meu que tem uma empresa dessa, eu, Gustavo, posso fazer isso. Mas o prefeito, por exemplo, de São Paulo, não pode. Ah, professor, mas aí como é que ele faz esse procedimento? Bom, aí a própria Constituição vai prever, pessoal, que o poder público deva obrigatoriamente fazer um procedimento intitulado de licitação. Tá? Vamos ter aí a Lei 8666, de 93, que ela faz toda essa previsão de como funciona, quais são as modalidades. Tá? Nós temos várias modalidades, então concorrência, carta de convite, pregão, leilão, entre outros. Tá? Fiquem tranquilos que em direito administrativo os senhores vão ver com calma essa teoria da licitação. Tá? A licitação também tem procedimentos, tem que ser feito orçamentos, tem que se dar publicidade. Oh, vou comprar tal coisa, eu vou fazer um edital dizendo o que eu quero, o que eu procuro, a quantidade que eu preciso, a quantidade que eu quero, né? O preço que eu procuro, a técnica que eu procuro. Então, no meu edital tem que ter todos esses requisitos de uma forma bem detalhada, pessoal, tá? O mais detalhado possível para se evitar qualquer questionamento. Aí os interessados podem estar participando, fazendo suas propostas, aquela que se adequar melhor em quantidade, preço, técnica, etc., se adequar dentro da previsão do edital, é a situação que vai estar ganhando a licitação, podendo fazer, então, um contrato administrativo. Tá? Um contrato para com o poder público para fornecer um determinado produto, para fornecer um determinado serviço. Beleza? Aí então, pessoal, como eu estava falando para vocês aí, vamos pegar um exemplo mais interessante aqui. Eu preciso comprar um medicamento, eu, poder público. Então, eu vou estar fazendo todo esse procedimento de licitação, tá? Agora, né, nós temos algumas situações diferentes, situações emergenciais, de calamidade, como nós estamos vivendo, por exemplo, na questão do Covid-19, que daí o que eu posso fazer? Eu posso ter uma dispensa, tá? Se eu tenho só uma pessoa que presta um determinado serviço ou que me vende um determinado produto, também posso ter a dispensa ou posso ter a inexigibilidade, tá ok? Todos esses procedimentos, pessoal, de licitação, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, uma lida, como mencionei, Lei 8666, ok? Para todos
os níveis de governo, seja ele federal, estadual, distrital ou municipal, seja para a administração pública direta ou indireta, seja para o poder judiciário, para o poder legislativo, para o poder executivo, tá? Assim como quando o Supremo quis fazer uma compra lá, acho que para de jantar, alguma coisa assim, eles tiveram que fazer uma licitação lá, tá? No edital deles tinha previsto todas as situações, às vezes por mais coisas mais absurdas que vocês imaginem que possa ter, né, que às vezes não precisariam estar lá, porém bem justificado, bem motivado, tá? Porque o ato ele tem que respeitar os 5 princípios básicos que eu lhes falei, mas ele também tem que ter um motivo, tem que ter aí as suas características. Tá ok, pessoal? Então, estamos aí os motivos pelos quais a gente pode considerar que o poder público ele é um consumidor dentro da nossa estrutura jurídica. Tá ok? Partindo para um outro ponto, então, para o segundo ponto, para a nossa segunda situação, para a nossa segunda hipótese. Falei para os senhores que o poder público ele pode ser fornecedor, pode ser uma firma, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor, lá quando nós vimos a questão de firma, o artigo lá, o 3º do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que o fornecedor pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, público ou privado, né? Ele coloca o público lá ou o Estado lá na sua redação. Então, assim, ele coloca. Só que nós temos que analisar algumas situações aí, tá? Não é todo o poder público que pode participar da economia enquanto fornecedor, ok? Então, nós vemos aí o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo, eles têm algumas peculiaridades, tá? Que a maior parte deles são apenas prestadores de serviço público. Então, o Poder Judiciário, por mais que eu fale, mas eu tenho que pagar custas, se eu não quiser pagar custas, eu tenho que demonstrar, é por A mais B, justiça gratuita. Tudo bem, mas ele está prestando um serviço público. É um serviço de natureza exclusiva do poder público. É um serviço essencial público, tá ok? Ele decorre do Estado. Então, ele não entra dentro da concepção de bens e serviços uma firma. Ele não pode ser considerado, ele não é considerado, Poder Judiciário, como parte da firma ou num fornecedor, assim como o legislativo. Beleza, pessoal? O Poder Executivo é o que nós podemos verificar que ele pode atuar dentro da economia quanto firma, mas não todo ele, tá ok, pessoal? Código Civil lá, para a gente ter uma ideia, para a gente ter uma situação, ele vai nos colocar aqui o que vem a ser pessoas jurídicas de direito público. Tá? Coloca lá que as pessoas jurídicas de direito público pode ser a União, Estado, município, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá? Lá no artigo 42, 43 do Código Civil tem essas previsões, tá ok? Só para exemplo, beleza, pessoal? Não é obrigatório, a gente está sabendo isso no momento. Então, a União, os estados e os municípios, com a administração pública direta, eu preciso de um medicamento, vou no SUS, vou no posto de saúde do município, meu filho precisa de vaga na creche. Então, aqui são situações prestadas diretamente pelos órgãos da administração pública direta. Beleza, pessoal? A administração pública direta também não presta fornecimento econômico. Ele não presta para a economia como fornecedor, como firma. Mas sim, como vimos, prestador de serviço público. Ele presta o serviço de saúde, presta o serviço de segurança,
serviço de educação, tá? Dentro da administração pública indireta, então, tá? O próprio artigo 173 da Constituição vai nos colocar lá, vai nos remeter que a administração pública poderá participar da economia mediante sociedades de economia mista e empresas públicas. Então, pessoas jurídicas, tá, que possuem personalidade, que são entidades da administração pública indireta. Tá? Autarquias e fundações também são prestadores de serviços, não entram aqui. Então, para nós, na economia, só vai nos interessar a economia, sociedade de economia mista e a empresa pública. Empresa pública, pessoal, é uma pessoa jurídica de direito público, como nós já vimos, como eu já mencionei acima, e ela serve para quê? Para que o poder público, tá, crie a sua pessoa jurídica com capital 100% público, participe diretamente da economia, fornecendo algum produto ou algum serviço, como se fosse uma pessoa jurídica de direito privado, como se fosse uma empresa, tá? Os exemplos mais comuns aí, talvez, de empresas, tá, públicas seriam Caixa Econômica Federal, instituição financeira, de 100% capital privado, privado não, pessoal, capital público. Então, todo o dinheiro para criar a empresa, para pagar os pessoas que trabalham nessa empresa, para pagar os custos dessa empresa, tá? É de capital público. Não há um centavo de capital privado na estrutura da empresa, tá? O capital privado entra nessa situação da empresa pública quando eu estou pagando, né? Quando eu estou lá consumindo o serviço que eles estão prestando. Beleza, pessoal? A sociedade de economia mista, por sua vez, é uma pessoa jurídica de direito público que se institui mediante uma estrutura de sociedade anônima, que ela pode ou não vender ações no mercado de ações, né? Na Bolsa de Valores Imobiliários, ou não. Porém, ela tem um detalhe. Mais da metade das ações, mais da metade do capital é do poder público. Então, o poder público ele acaba tendo também a palavra final aí. Como assim, professor? Vamos supor que o Banco do Brasil, nosso exemplo interessante aqui, mais comum da sociedade de economia mista, o Banco do Brasil, ele possui 1 milhão de ações. Um exemplo, não sei ao certo quantas ações, ok? Mas vamos supor que seja 1 milhão de cotas, 1 milhão de ações. Dessas, 500.001 obrigatoriamente vai ser do poder público, pelo menos, para que o poder público possua a maioria, tá? Seja majoritário. Se assim não o for, não configura a sociedade de economia mista. Tá ok, pessoal? Aqui só uma conceituação bem simples, bem superficial dessas duas modalidades da empresa pública e da sociedade de economia mista, tá? Só para a gente ter o conhecimento aí de como o poder público efetivamente participa da economia. Aí o nosso artigo 173 da Constituição, que é o que permite essa situação, ele nos coloca aqui um detalhe. Detalhe o quê? Muito importante, que essas pessoas jurídicas serão autorizadas a serem criadas por lei. Então, eu preciso de uma lei que autorize a criar o Banco do Brasil, autorize a criar a Caixa Econômica. Nessa lei tem que ter o quê? A previsão da sua função social, tem que estar a previsão lá de que
para comprar, tá? Então a empresa vai comprar um computador, seja a Caixa Econômica, seja o Banco do Brasil, obrigatoriamente ele deve respeitar a lei de licitações. Então aqui também, tá? Embora eles participem diretamente da economia vendendo, quando eles vão consumir, eles não possuem a mesma liberalidade do consumidor, mas têm a obrigatoriedade de respeitar a lei de licitação. Ok? Tudo tranquilo até aqui? Um outro detalhe que eles devem respeitar, tá? Tudo o que for aplicável à empresa quando eles estiverem concorrendo no mercado, exceto essa questão da compra. Então, eu vou contratar alguém, tem que ser regime CLT. Aí, para evitar problemas de violação de legalidade e de impessoalidade, eu faço um concurso público, porém, essa pessoa que vai trabalhar para essas empresas não vai ser um servidor público, não vai ser um regime estatutário, mas vai ser um empregado público. Ele vai estar sobre um regime CLT, tá? Não vai ter uma previdência própria, um regime próprio, vai ter um regime geral de previdência, o INSS no Brasil. Beleza, pessoal? Vocês devem também respeitar as questões tributárias, as questões comerciais, as questões cíveis, né? Então vejam que todas as regras, né, como eu já havia dito para vocês, o próprio Código de Defesa do Consumidor é aplicável nesse aspecto, nesse ponto, quando a empresa pública e a sociedade de economia mista estão disputando o mercado junto com empresas privadas. Beleza? E um outro detalhe aqui, uma outra vedação, é que essas empresas públicas, essas sociedades de economia mista, elas não podem gozar de benefícios fiscais, por exemplo, econômicos, se as empresas privadas, sociedades empresárias, também não tiverem direito a esse benefício. Então, assim, o governo não pode criar um benefício exclusivo apenas para a empresa pública e sociedade de economia mista, quando elas estiverem no mercado disputando alguma situação, quando for uma concorrência. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, vimos aí então as duas primeiras situações, as duas primeiras hipóteses, que é do Estado como consumidor e a do Estado como fornecedor. A Constituição da República, no artigo 174, nos prevê aí a nossa terceira situação, a nossa terceira hipótese, tá? Da atuação do poder do Estado na economia como regulador, como fiscalizador, tá? Então, aí o artigo 174 vai dizer que o poder público ele tem aí a obrigação de regular, de normatizar, tá? De fiscalizar a economia, tá? Por quê? Para evitar abusos, tá ok? Para evitar algumas situações aí de falhas, tá? Mas não é toda vez que o poder público ele vai participar da economia dessa forma, tá, pessoal? Só vai participar quando for necessário, quando a lei assim o autorizar, tá? A Constituição fala que a lei criará essas hipóteses. Uma situação interessante só para a gente analisar é que essas situações elas são de observância obrigatória para o poder público, né, para as empresas, sociedade de economia mista, e são indicativos para a iniciativa privada. Beleza, pessoal? Mas aí então, quando é que o poder público ele vai intervir aí na economia dentro dessas situações, dentro de todas essas teorias que nós vimos aí, pessoal? Então, como nós vimos lá quando nós falamos do mercado, nós falamos da defesa do mercado, defesa das estruturas, defesa das concorrências. Então, uma das situações que o mercado participa, que o Estado participa dessa situação, é com o CAD, por exemplo, quando ele vem e tenta verificar
tenta quebrar aí monopólios, oligopólios, tá? Outra situação é quando há várias outras hipóteses que nós vamos chamar de falhas de mercado. Beleza, pessoal? Primeiramente, a gente precisa entender o que é uma falha de mercado. Mercado ideal, nós temos aí o quê? O preço praticado, eu vendo tudo aquilo que eu oferto pelo preço certo. Beleza? Como nós já vimos aí quando nós falamos de mercado, oferta e demanda. Porém, pode acontecer uma situação climática aí que acaba destruindo boa parte da minha plantação de feijão, da minha plantação de soja. O que vai acabar acontecendo? Eu vou ter um excesso de demanda. Tendo um excesso de demanda, eu tenho mais pessoas para comprar do que coisas para vender. Então, meu preço vai subir. O preço do feijão, da soja subindo, o que vai acontecer? As pessoas vão deixar de comprar porque o preço sobe, acaba ficando mais caro. As pessoas vão e compram produtos substitutos, né? Que eu posso ter na minha alimentação. Talvez não preciso do arroz, feijão, da soja. Então está muito caro, eu deixo de comprar, compro outro produto. Os produtores vão se interessar em plantar feijão, plantar soja, porque essas matérias-primas aí estão com preço alto. Aí, no futuro, num novo ciclo, eu vou ter um excesso de oferta. Por quê? Eu vou ter uma quantidade muito boa num preço elevado. Pouca gente vai querer estar adquirindo. Então, o que vai acontecer? O meu preço vai baixar. Vai voltar ao meu preço de equilíbrio. A minha oferta e a minha demanda vão voltar a estar iguais. Tá? Aqui nós temos então um mercado que se autorregula. A oferta e a demanda agem de forma perfeita. Não há espaço para falhas, não há necessidade para a intervenção do poder público, não há por que o poder público regular ou fiscalizar essa economia que se regula de forma natural. Uma falha de mercado, então, surge quando? Quando a oferta e a demanda por si só não se regulam. Então, a primeira hipótese, eu já falei para vocês anteriormente, quando nós temos aí uma estrutura de oligopólio, de monopólio, nós temos poucas empresas ou uma só, elas acabam tendo um poder grande de preço. O preço do produto acaba sendo alto, a qualidade talvez não é tão boa. Então, o poder público ele vai intervir como? Fazendo com que se tenha mais concorrência, evitando fusão, ou fazendo fissão, ou fazendo com que parte da produção não seja realizada, para que outras empresas possam entrar no mercado, permitir que uma empresa nova entre com algum benefício, alguma situação. Então, nesse primeiro ponto, o mercado sempre vai estar com uma falha aí por estar com uma concorrência imperfeita, tá? E o poder público ele deve fazer o quê, pessoal? Ele deve cada vez mais tentar buscar o equilíbrio, a concorrência perfeita, tá? Hipotético, mas que deve cada vez mais ser buscado pelo poder público. Beleza? Uma outra situação que o poder público acaba tendo que intervir é o quê? É para garantir a execução de contratos. Nós vimos ali a execução das leis, né? Nós vimos ali o quê? Que o produtor ele planta para poder vender, o consumidor vai comprar, beleza? Mas se esse consumidor não tem como comprar, nós temos que ter o quê? Um poder judiciário forte para que permita com que o quê? Que eu possa cobrar, que eu possa adquirir o valor certo com que a pessoa não me pagou. Então aí o que? O poder público tem que nos dar certas situações, certas garantias de quê? De que os contratos vão ser cumpridos, de que se a pessoa não honrar com o seu contrato, se ela me roubar, por exemplo, ela vai presa.
beleza? Então, nós temos essa situação. Uma outra situação aí também é a garantia da propriedade privada, né? Que as pessoas, elas acabam, querendo ou não, fazendo todas essas questões do ciclo do mercado, do fluxo de renda, porque nós temos a propriedade privada. Beleza, pessoal? Um outro exemplo aí também da questão da garantia contratual, né, da propriedade privada, por exemplo, é a questão do aluguel. Aluguel. O inquilino cuida da propriedade do outro, por quê? Porque ele está pagando e qualquer prejuízo que ele provocar pelo contrato, ele tem que pagar, seja diretamente ali, seja por atuação do poder judiciário, beleza? Da mesma forma, o inquilino, se ele fizer alguma benfeitoria, alguma melhora, o contrato pode permitir com que ele tenha o abatimento dessas questões, tá? Esse valor que ele pagou seja descontado do seu aluguel por força do contrato, por força do Poder Judiciário, mais uma vez aí garantir tal benefício se o proprietário do imóvel não quiser fazer o abatimento. Beleza? Uma outra situação aí também, pessoal, que o poder público, querendo ou não, ele é obrigado a atuar quando nós falamos em externalidades, tá? Daí as externalidades, elas podem ser positivas ou negativas. Externalidade é o resultado aí de uma ação minha econômica. Eu produzo um veículo, eu compro esse veículo, outra pessoa compra esse veículo, e esse veículo ele polui o meio ambiente. Então vejam vocês, o ar vai ficando poluído, tá? Ele provoca um dano a uma terceira pessoa. Então isso seria uma externalidade negativa. A relação compra e venda, relação de produto, prestação de serviço, ela causa um impacto negativo em terceiras pessoas ou na população como um todo. Beleza? No caso, o nosso exemplo aí, emissão de gás poluente pelo veículo. Ou um outro exemplo que nós temos também, muito comum aqui na cidade de Maringá, questão de vizinhança. Quando os bares, as boates acabam tendo um som mais elevado do que se pode ter, acaba perturbando a vizinhança, as pessoas que moram do lado não conseguem dormir. O poder público tem que atuar para quê, gente? Para coibir essas situações, né? Então, o som está muito alto, o que ele pode fazer? Cria uma lei, cria uma legislação, uma fiscalização, uma polícia que vai estar multando, vai estar fechando o estabelecimento, não vai permitir que esse som alto continue. Da mesma forma, a questão do poluente vai criar uma legislação aí que não se tenha tantos poluentes, vai se tributar mais, ou vai se tributar menos aquele que possua menos poluentes. Da mesma forma, nós temos aí externalidades positivas. As externalidades positivas são aquelas o quê? Que com as ações se provocam benefício para terceiros. Como assim, professor, um benefício para terceiros? Bom, se eu moro numa rua, né, em casas, eu contrato uma pessoa para fazer a segurança da rua, muito embora os meus vizinhos não estejam pagando essa pessoa, provavelmente eles vão ter uma segurança um pouco maior se eu não estivesse pagando. Os bandidos aí, os ladrões, enfim, vão procurar uma rua que esteja menos protegida, em tese, tá, pessoal? Então, eles estariam sendo beneficiados de forma positiva, seus bens, suas coisas não estariam sendo roubadas. Que talvez aí, né, o poder público possa me permitir o quê? Já que os meus vizinhos estão se beneficiando, eu possa cobrar deles, mediante um contrato, mediante um poder judiciário, que eles possam me ajudar com o pagamento dessa segurança, por exemplo. A questão, um outro exemplo, é uma campanha de vacinação, né? Se eu moro em um lugar mais onde tenha as campanhas de vacinação, por mais que eu não queira me vacinar, é mais difícil de eu contrair uma doença do que se eu morasse em um lugar que não tem. Então veja que essas campanhas de vacinação elas são realizadas pelo poder público. Para quê?
para que essa externalidade positiva ou negativa de lugar mais seguro mediante saúde ou mais perigoso em questão de saúde possa se tornar cada vez mais adequado, cada vez mais equilibrado. Beleza, pessoal? Falando ainda, pessoal, dessa questão aí, né, das garantias, né, nós podemos verificar uma outra situação quando o poder público acaba intervindo na economia, quando as pessoas precisam de crédito, né, da questão da ausência de garantia. Nós temos aí o que, por exemplo, quando o agricultor ele precisa comprar determinados produtos, né, para fazer a sua plantação, para poder vender em momento futuro, ele não tem dinheiro ali direto. E às vezes o banco não quer passar dinheiro para ele, por exemplo. Da mesma forma, o estudante não trabalha, não tem renda. Como é que ele vai pagar todo o custo que ele tem com a educação dele, né? E a instituição financeira, no caso, por exemplo, precisa do quê? Ter uma garantia, alguma coisa para esse crédito. O poder público pode intervir aqui como? Subsidiando essas questões, né? Criando aí o FIES, o ProUni, por exemplo, a questões de educação, né? Para a questão da safra e dos produtores que nós mencionamos, ele pode estar o quê? Dando subsídios, né, econômicos, garantindo a safra para as empresas que possuem o capital, que podem vender as matérias-primas ou não para a plantação. Então, o poder público ele acaba interferindo para evitar essas falhas no mercado. Uma outra situação também, pessoal, que o poder público acaba intervindo nessas situações, já que nós estamos falando aí de garantia, de crédito, de propriedade privada, é na distribuição de renda. Né? A gente pode ver aí o quê? Que a economia de mercado ela tem o fluxo de gerar economia através da oferta e da demanda. Quem tem dinheiro compra, quem não tem acaba não comprando, né? É aquela questão que nós vimos lá nas aulas anteriores da questão do para quem produzir. Então, o poder público aqui pode também intervir na economia de várias formas. Aqueles que não podem trabalhar, não conseguem trabalhar, fomentar políticas para que elas consigam ter o seu emprego, ter uma capacitação A, B, C, né? A própria educação pública pode servir para que essa pessoa consiga trabalhar e ter uma renda, participar da vida produtiva. Pode ter a questão da assistência social, né? O Bolsa Família, os benefícios assistenciais lá do artigo 205 da Constituição, né? Que o poder público auxilia aí com essa divisão de renda. Pode também tributar aqueles que ganham mais para pagarem mais impostos, né? Para que o poder público possa ter um orçamento maior para subsidiar todas essas situações aí, pessoal. Uma outra situação também que nós temos que levar em consideração quando nós falamos de intervenção é quando nós falamos de bens públicos, tá? A Constituição vai nos colocar lá que bens públicos da União, né? O Código Civil também nos fala do que vem a ser bens públicos, mas aqui para a economia, pessoal, bens públicos é um bem que todo mundo acaba tendo que usar. Né? A água, por exemplo, ela é um bem público. Eu não consigo vender ela para algumas pessoas, né? Todas as pessoas acabam usando. Nessa questão, às vezes a economia acaba não trabalhando, né? Ou nós temos uma empresa aí que fornece o saneamento, por exemplo, no Paraná nós temos a Sanepar. Então, nesse caso aí, o que o poder público pode fazer? Ou tomar para si, como nós temos em algumas cidades próximas aqui, autarquias que cuidam da água, né, como Sarandi, Guaraçu. Nós podemos ter também as autarquias especiais, que são as agências reguladoras, né, reguladora de energia elétrica, de telecomunicações, Anatel, ANEEL, ANA, né, essas situações aí, tá, pessoal? Então, nós vamos ter toda essa questão. Como nós vimos aí nesses exemplos, o poder público ele sempre intervém na economia quando nós temos essas falhas de mercado, ou seja, situações que o próprio poder privado, a própria iniciativa privada não consegue se autorregular. Né? O outro exemplo aí de bem público é o ar. Né? Como é que você vai vender o ar? Como é que você vai proibir alguém de não usar o ar?
Então, nós temos todas essas questões aí, tá, pessoal? Uma outra situação aí, pessoal, que o governo acaba intervindo também é na questão da informação, tá? O poder público tem o dever aí, um dos princípios da publicidade, porém o mercado econômico não necessariamente. Então, muitas das vezes, quando vai se fazer alguma compra, né, às vezes tem a assimetria das informações. Sempre alguém vai ter uma informação a mais do que o outro. Muito embora as nossas legislações, né, que são parte das formas do poder público intervir nessa questão, né, o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, que obriga o fornecedor a colocar o máximo de informações possíveis num produto a ser comprado, num medicamento, por exemplo, contraindicações, testes, etc. Às vezes só isso também não é suficiente. É obrigatório que o poder público tomar outras ações. Vamos pegar como um exemplo aí o seguro, né? A seguradora não tem todas as informações referente a uma pessoa, quando nós estamos a falar de um seguro de vida ou de um determinado veículo, quando nós estamos falando de seguro de bens, no caso, o meu exemplo, um veículo, ok? Então, como as seguradoras não têm conhecimento de todos, ou o poder público cria um mecanismo que permite que a seguradora, antes de fazer o contrato, faça uma bateria de exames na pessoa, ou faça uma bateria de exames também no veículo, por exemplo, tá? Como isso acaba não acontecendo, então o que a seguradora faz? Ela acaba nivelando o valor para que ela não tenha prejuízo com aqueles que mais vão precisar, por exemplo, do seguro de vida, do seguro de saúde, né, dos planos de saúde, por exemplo. Então, eles acabam colocando um preço mais elevado. Aqueles que realmente não vão precisar, não vão acabar utilizando o plano de saúde ou vão estar pagando um preço que para eles é abusivo. Contrapartida, aqueles que mais não precisavam estar pagando um valor que acaba sendo confortável. Nesse caso da saúde, por exemplo, o que o poder público pode fazer? No caso, igual o Brasil faz, nós temos o SUS aí que fornece assistência à saúde para os mais necessitados, né? Então nós temos uma regulação aí do poder público, uma prestação de serviço público, tá? Nós temos uma outra situação aí que eu já falei que seria obrigar a pessoa a demonstrar aí que ela está contratando, né, para fazer um preço maior ou menor, mas infelizmente nós acabamos não podendo ter isso porque a legislação ela acaba não sendo tão adequada para isso, violando aí os princípios de isonomia, igualdade, enfim. E uma outra situação também, pessoal, que o governo é chamado, está intervindo aí, é quando nós falamos o quê? De ausência de coordenação. Nós vemos que o mercado, ele acaba sendo descentralizado, né? Ele não acaba tendo uma centralização total em algum lugar. Então, o poder público acaba vindo o quê? Para fazer essa questão de centralização. Por isso que ele vem para fiscalizar, para regular, para nortear, para normatizar a questão da economia, tá? Aí, às vezes, para você ter um empregado que tenha defesa do seu sindicato aí por valores adequados, o poder público acaba fixando valores mínimos de salário, períodos mínimos de jornada, de remunerações de férias, por exemplo, enfim, acaba se colocando em uma questão central, né? Para se tentar controlar a inflação, para se ter um produto interno bruto adequado, que suba, a inflação controlada, que vai diminuindo, né? Então você acaba tendo o que? O poder público, o Estado, tem que intervir para fazer todo esse programa de controle,